Hoje eu tenho 42 anos de exercício profissional. Cheguei em Mato Grosso por volta de 1962 e ingressei na faculdade. Aqui mesmo eu me formei e é muito engraçado que as pessoas pensam que eu sou formado fora. Eu, na verdade, sou formado aqui. Ingressei na faculdade em 63, foi 63 vestibular. Começou o ano letivo em 64. Aí, já no limiar da eclosão do movimento militar do Brasil de 64. Eu, na época, já militava, ligado às pessoas do PTB, essa coisa toda, sem muita atuação direta, porque eu era viajante, viajava muito e então não tinha como comparecer àquelas reuniões partidárias. Quando ocorreu a eclosão do movimento de 64, houve, inclusive, se bem me lembro, não posso me fixar bem na data, um pedido da UNE, União Nacional de Estudantes, para que se eclodisse, ou se fizesse eclodir aqui, um movimento também de solidariedade à UNE em razão da greve nacional e do apoio que eles estavam dando ao Jean Goulart. E com isso eu acabei participando da Assembleia Geral de Estudantes, então no Colégio Estadual onde funcionava a faculdade, e lá fiz, evidentemente, discurso em favor do Jânio e contra o movimento militar da época. Isso, evidentemente, me marcou de alguma forma e eu tenho certeza que eu fui, se havia algum observador oficial, não sei, mas havia ilustres colegas meus de faculdade que se prestavam à condição de dedo duro, vamos dizer assim. Passado algum tempo, eu já meio marcado por essas pessoas e pelas informações, eu me senti obrigado até a me retirar de Cuiabá, para não ser preso, porque as prisões tinham começado a ocorrer no país inteiro. Então, ao que eu me lembro, eu passei cerca de uma semana, 10 dias, numa área rural, fugindo, evidentemente, da violência dos policiais. Até que vi que não adiantava, isso não era a solução, voltei para Cuiabá e acabei, então, sendo preso na minha casa e disseram que havia um convite para que eu comparecesse no quartel. Eu não tinha por que fugir nada e fui para o quartel e lá fiquei internado durante 31 dias. Aí fui submetido a interrogatório, havia um comandante desse PM que era um capitão vindo de São Paulo, que é um sujeito meio extremista, de extrema direita e meio rigoroso, mas ele acabou apenas comandando esse PM, sem nos fazer nada de mal pessoalmente, sem violência, sem tortura, sem essa coisa toda. Eu me lembro que, vamos dizer assim, eu estava numa companhia de pessoas ilustres. Eram Buré, Silva Freire, Dr. Antônio Antero, jornalista Balocchi, Dr. Agrícola Paz de Barros, médico, tem até uma avenida em Cuiabá em homenagem a ele, Nilo Ponce e outras pessoas, né? E posteriormente, quando nós fomos colocados em liberdade, após esse período de 31 dias, houve uma determinação que nós, quando circulássemos pela cidade, fôssemos acompanhados por um militar, né?
E era uma situação extremamente desconfortável, quer dizer, onde eu ia tinha alguém atrás de mim. E respondi a esse processo na Auditoria Militar de Campo Grande durante cerca de 6 anos. E até que em 1970, já me parece no governo Médici, houve uma movimentação militar no sentido de testar a capacidade das Forças Armadas de eventualmente interromper uma revolução ou paralisar qualquer tipo de resistência, uma série de coisas, ou sufocar qualquer movimento. Aí me prenderam de novo. Nenhum de nós sofreu. Havia somente aquele rigor para tomar sol. Por exemplo, sentávamos assim no meio-fio e ficava um soldado com a baioneta calada nas minhas costas, entendeu? Como ficava também atrás dos outros, né? E uma vigilância como se nós fôssemos pessoas perigosíssimas. Isso me custou, vamos dizer assim, algum sacrifício, me custou inclusive prejuízo. Por quê? Porque Cuiabá era uma cidade pequena em relação ao que é hoje, uma cidade assim conservadora, e com a minha marca ficou essa marca assim de contra-revolução, e eu tive dificuldade inclusive de acesso a serviço público, uma série de coisas. Houve tempo até em que eu pretendi ingressar numa magistratura depois que eu já estava formado, e foi vedada a minha intenção, exatamente porque eu tinha marcas indeléveis da Revolução, ainda do governo Médici. Mas, na verdade, eu apenas tive uma posição filosófica, idealista. Foi realmente um período difícil para mim, mas, felizmente, eu superei. Na época, logo depois da minha prisão, eu me casei. Estou hoje vivendo, graças a Deus, muito bem com a minha esposa. Tenho meus filhos e netos. E continuo até hoje na minha atividade de advogado. E espero continuar por mais tempo ainda. Uma vez nós fomos em Canabrava. Hoje Canabrava é uma grande cidade também do estado de Mato Grosso. Saímos daqui, eu e Bartolomeu, que era o coordenador fundiário, e fomos lá. Chegamos lá, estava reunido mais de 1000 pessoas. Polícia estava por todo quanto era canto, somente eu e o Bartolomeu naquele mondão, dentro de um barraco, rodeado por eles. Depois de ouvir o pessoal, né, fez uma promessa de que 40 dias após ele iria levar lá o resultado da desapropriação da área da Canabrava. Realmente, com a nossa luta, com o prestígio do Júlio, com tudo isso aí, o governo federal editou o decreto desapropriatório. E saímos daqui, falei, Bartolomeu, nós vamos ser recebidos lá com foguetório e com festa. Chegamos lá, para aquele pessoal todo, né, quando o Bartolomeu, e cumpri minha palavra, eis o decreto aqui. Não, nós não queremos mais isso. Nós queremos que você prometa que você vai desapropriar tal gleba Tatuíbi. Queria que desapropriasse. Não, nós viemos aqui para resolver um problema. Saímos corridos lá da gleba Canabrava. Tudo esse trabalho era feito um assessor do bispo Dom Pedro. A nova república começa com uma tragédia. Um dia antes da posse, o presidente Tancredo Neves passa mal, é hospitalizado e morre.
toma posse o vice Sarney, que lança o Plano Cruzado. Os preços e salários são congelados, mas por pouco tempo. Oriundo de setores das esquerdas do campo político nacional, o novo governador adotou o slogan em direção ao social, para se dedicar aos empreendimentos de imediata repercussão na vida social das camadas mais pobres. O governador tomou como base a locação de colônias agrícolas, distribuição de terras a pequenos agricultores, casas populares, escolas, sendo estas as preocupações dominantes de sua administração. Bezerra foi muito favorecido pelo Plano Cruzado, naquele momento que foi no ano de 86, que é criado pelo presidente Sarney, para poder eleger uma boa bancada de governadores e uma forte bancada do PMDB também na Assembleia Constituinte, né? Então o Carlos Bezerra ganha a eleição em 1986, assume em 15 de março de 87. Assume numa situação muito complicada também, inflação, o Banco do Estado também numa situação muito difícil, com ameaça de intervenção federal, etc. E faz um governo muito focado para as demandas populares, muito naquele espírito da redemocratização e das bandeiras do PMDB. Né? É possível dizer que no pós-divisão foi o governo mais à esquerda que nós tivemos, quer dizer, dentro dos limites que a política mato-grossense permite, claro, né? O governo mais à esquerda que nós tivemos foi o governo Carlos Bezerra. Muita ênfase em movimentos de base, em mutirões, entidades, associações, etc. Né? Só que foi um governo muito difícil também no plano fiscal, no plano financeiro. E ele fica 3 anos, ele fica até 1990. O governo Bezerra ele teve algumas marcas, como, por exemplo, a questão do saneamento, que ele destaca muito, né, na Sanemat, na época acabou fortalecendo muito a Sanemat, realizando obras importantes de saneamento. Também na área de assistência técnica e extensão rural. O Estado tinha uma empresa chamada Emater, né, Empresa Mato-Grossense de Assistência Técnica e Extensão Rural, que ele acabou dando uma ênfase muito grande nos pequenos e médios produtores, né, extensão agrícola, etc. Né? Então a marca dele acabou sendo mais no plano político e de ênfase no pequeno agricultor, na área de saneamento. Havia uma expectativa muito grande em torno do governo e era natural. O PMDB na época fez praticamente a maioria absoluta dos governos do Brasil, e a expectativa era enorme, de mudanças, de transformações, de avanços, e o governo inicia com essa expectativa toda. O governo consegue muitos avanços, eu diria que principalmente na área social. É um governo que quebrou realmente paradigmas nessa área. Bom, quando falamos de área social, nós falamos diretamente de áreas estratégicas que chegam diretamente às pessoas, como as áreas da saúde, segurança, educação. Na área da educação, os diretores das escolas passaram a ser eleitos diretamente pela comunidade. Passaram a ter realmente um poder de decisão dentro da escola com os conselhos deliberativos escolares, onde os pais, os professores, os alunos passaram a ser chamados para participar e discutir do rumo da escola. Na área da saúde também, lançou-se um programa inédito, então, de construção de 1.000 leitos públicos hospitalares. Aí iniciou-se aí o processo, por exemplo, de construção dos hospitais regionais de Rondonópolis, de Cáceres, de Colíder, iniciou-se o Hospital do Câncer. Foi um processo de avanço. Essas obras não foram concluídas. Governos posteriores foram responsáveis pela conclusão dessas obras, mas o fato é que iniciou-se ali um processo de mudança. Né? Até então não havia leito público hospitalar do Estado de Mato Grosso. O que existia era que o governo simplesmente adquiria esses leitos nas unidades particulares. Então houve realmente mudança também nessa área. Na área da segurança pública, nós estávamos vindo de um processo complicado, né, de problemas nessa área, e até em função do processo brasileiro do período, né, ditatorial. Então, o governo veio também com essa perspectiva e havia uma cobrança muito grande para se mudar alguns conceitos nessa área da segurança pública. E houve avanço no sentido de se criar os conselhos de segurança nos municípios. O que seria hoje a polícia comunitária. Além dessa questão mesmo de creches, né, foram construídas 50 creches num período, não se falava em creche antes. Quando assume o governo Bezerra, né, havia que se equacionar um projeto mais social, como ele pretendia, já que era primeiro o governo do PMDB, né, e, consequentemente, você tinha um perfil mais crítico em relação aos governos anteriores.
mais críticos no sentido de você começar a pensar num projeto que historicamente se considerava base do desenvolvimento, que era a reforma agrária. A reforma agrária no governo federal era tocada por um outro mato-grossense, que era Dante de Oliveira. Bezerra tinha deixado ao vice-governador algumas funções de estruturar um pouco esse modelo. Aqui em Mato Grosso se fazia colonização, não se fazia reforma agrária. Então, esta forma de colonização, ela precisava que houvesse mais infraestrutura para que operasse o processo de desenvolvimento no campo. Lançou-se um programa na época chamado DRIL. Esse é um programa de desenvolvimento rural integrado e localizado. Esse programa buscava passar uma farinheira, uma vaquinha de leite, um arado, enfim, uma terrinha para que a comunidade, para que as pessoas de baixa renda, para que o pequeno pudesse realmente produzir. Então, alguns inclusive receberam terra. O Estado passou a fazer algum processo de reforma agrária, não só, e normalmente esse processo cabia e cabe ao governo federal, mas o Estado assumiu. Então surgiram alguns assentamentos, como Facão em Cáceres, Gato Preto na região do Araguaia. São assentamentos do Estado de Mato Grosso. Agora, não menos importante do que tudo que a gente já falou no governo Bezerra nessa área social, foi a questão do saneamento básico. O governo Bezerra foi marcado efetivamente por investimentos nessa área. E há um histórico, havia uma lenda de que o governo não poderia investir em saneamento, principalmente em redes de esgoto, porque são obras que ficam debaixo do chão. E aí falava-se, como vai se fazer uma obra que você não pode estar ali tirando dividendos políticos dela. Mas o governo Bezerra superou isso e realmente fez um programa interessante, estratégico, de saneamento básico em Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis. Foram mais ou menos 130 quilômetros de rede de esgoto lançados à época, e boa parte do que se tem hoje, até hoje, inclusive nessas 3 cidades, de rede de esgoto e tratamento de esgoto é oriundo dessa época, desse período. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade. Em 1988, fica pronta a nova Constituição brasileira. Assim, após 29 anos, nós vamos fazer eleições presidenciais pelo voto direto. A nova Constituição avança no campo dos direitos sociais mais igualitárias. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Em 1990, Collor toma posse e sua primeira medida cai como uma bomba. Ele confisca as aplicações financeiras e a poupança dos brasileiros. A partir de hoje fica criado o Cruzeiro, que substitui o Cruzado Novo. Quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros. Ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. E será convertida em cruzeiros após 18 meses. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que estão participando conosco deste instante decisivo da vida nacional. A vocês que apoiam a iniciativa que tomamos de liquidar de uma vez por todas com a inflação. Envolvido com denúncia de corrupção e instabilidade política, no dia 29 de dezembro de 1992, Collor renuncia. A situação de crise em que mergulhou o país
Com a espiral inflacionária, a queda do presidente Collor, a falta de recursos, mesmo assim, Jaime Campos administrou o estado de Mato Grosso. Jaime Campos foi eleito para governador numa votação grande, acima de 60% dos votos, quer dizer, essa já foi a primeira eleição já realizada sob a vigência da Constituição de 1988, quer dizer, já com a previsão de segundo turno, né, que foi uma figura criada pela Constituição, trazida da experiência política de outros países, quer dizer, obrigatoriamente para a presidência da República, para os governadores de estado e para os prefeitos, né, de cidades com mais de 200 mil habitantes, você tem um segundo turno, quando ninguém atinge a maioria no primeiro turno. Então, mesmo se o Jaime Campos já atingiu mais de 60%, quer dizer, dispensou a necessidade de segundo turno. Fez um governo marcado pela crise, quer dizer, o plano Collor acabou mergulhando o país numa recessão muito grande. Em 3 anos, né, 90, 91 e 92, foram 3 anos de crise econômica muito forte, sem acabar com a inflação, né? Essa foi a causa principal da derrocada, do impeachment do Fernando Collor, né? O plano Collor, que acabou não resultando na eliminação da hiperinflação na época, e o Jaime acabou pegando isso aqui, as dívidas agrícolas. Então ele teve um governo muito focado também na área administrativa, tá? Aprovou 2 leis complementares importantes aqui na Assembleia, que é a Lei Complementar 13 e a 14, fazendo uma grande reforma administrativa. Quer dizer, foi a primeira grande reforma desde o Frederico Campos, extinguindo, né, já dentro daquela concepção do minimalismo de Estado, do Estado mínimo, né, de extinção de órgãos, fusões, demissões, incorporações. O governo Jaime aparece também tentando solucionar alguns problemas, agora com a intervenção de alguns neoliberais no plano internacional e no plano nacional, né? Há uma modificação, há uma tentativa de começar a privatizar como uma solução para os problemas do Estado, a privatização, né? Começa uma discussão da privatização do Banco do Estado, a privatização da SEMAT, a privatização da Telemate, todos esses órgãos que começam, então, um processo que não vai se esgotar agora, mas uma discussão que começa na sociedade a um debate bastante forte. Isso vai durar todo o governo Jaime, né? E naturalmente, começa-se, então, a ter uma regularização dessas empresas estatais para que, no governo seguinte, as coisas se resolvessem, né? O que é preciso se entender é que a situação das empresas levaram o controle regional do Estado para outras regiões, ou seja, a Telemate passa para Mato Grosso do Sul, a SEMAT deixa de ser uma empresa estatal genuinamente mato-grossense e passa a ser controlada por grupo paulista, a Sanemat desaparece e você tem então um aparecimento das empresas municipais, com todas as benesses e as dificuldades que a gente pode considerar, né? De tal forma que essa privatização que ocorreu, né, a partir do governo Jaime, né, levaria a um certo padrão de desenvolvimento. Olha, um dos maiores eventos históricos do último século aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, foi a visita do Papa João Paulo II. E Deus resolveu testar a força física do seu representante aqui na Terra. Mandou um calor de 42 graus. O Papa João Paulo II, naquela altura, já tinha os seus 72, 73 anos de idade. Já era um senhor. E ele aguentou resignado aquele calor terrível, um sol de rachar o coco. Algum tempo depois, houve uma reunião dos cardeais com o Sumo Pontífice em Roma. Isso 1 ano, 2 anos depois. E o Dom Bonifácio, figura muito simpática, se dirigiu até ao Papa na hora da cerimônia do beijamão e disse o seguinte: Sua Santidade, ainda estamos enternecidos e agradecidos
por sua visita à nossa cidade, Cuiabá. O Papa olhou fundo para o Dom Bonifácio, deu um suspiro e disse: Cuiabá, calor.